Segundo Reis, capítulo 12. No 7º ano de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Ensinado e preparado pelo sacerdote Joiada, Joás agradou o Eterno durante toda a sua vida, mas não eliminou os altares aos deuses da fertilidade. O povo continuava oferecendo sacrifícios e incenso nesses altares. Joás disse ao sacerdote: Pegue o dinheiro que foi trazido como oferta ao templo do Eterno, tanto das ofertas obrigatórias quanto das voluntárias. Faça que os sacerdotes mantenham um registro dos valores e usem esse dinheiro para os reparos do templo. Mas até o 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes não haviam feito nada, e o templo do Eterno estava se deteriorando. O rei Joás chamou o sacerdote Joiada e o grupo de sacerdotes e perguntou: Por que vocês não fizeram os reparos do templo? Vocês estão proibidos de ficar com o dinheiro para os reparos do templo. De agora em diante, entreguem tudo o que recolherem. Os sacerdotes concordaram em não pegar o dinheiro e em transferir a responsabilidade pelos reparos do templo. Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na parte de cima. A caixa foi posta do lado direito da entrada principal do templo do Eterno. Todas as ofertas trazidas ao templo eram depositadas na caixa pelos sacerdotes que guardavam a entrada. Quando percebiam que já havia uma boa quantidade de dinheiro na caixa, o secretário do rei e o sacerdote principal abriam a caixa e contavam o dinheiro. Eles entregavam o dinheiro para os responsáveis pelos projetos do templo, que então pagavam carpinteiros, construtores, pedreiros e cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os reparos e reformas do templo do Eterno. Aplicavam tudo na manutenção do templo. Nenhuma oferta trazida ao templo do Eterno era utilizada para as despesas do culto, como bacias de prata, cortadores de pavios, trombetas e demais utensílios de ouro e prata. Todo o dinheiro era entregue aos responsáveis pela manutenção do templo, e nem era preciso fiscalizar os responsáveis pelo dinheiro destinado a essa obra, porque todos eram muito honestos. Já as ofertas de reparação e de perdão não eram destinadas à manutenção nem à reforma do templo. Elas ficavam com os sacerdotes. Nesse meio tempo, Hazael, rei da Síria, atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois, quis atacar Jerusalém. Diante da ameaça, Joás, rei de Judá, reuniu todos os objetos consagrados que haviam sido dedicados por seus antecessores Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, mais os objetos por ele mesmo dedicados, e todo o ouro que pôde encontrar nos cofres do palácio, e enviou tudo para Hazael, rei da Síria. Com isso, Hazael não incomodou mais Jerusalém. O restante da vida e dos feitos de Joás, todas as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Por fim, os oficiais do palácio conspiraram contra ele e o assassinaram quando ele descia a rampa da fortaleza, pelo lado de fora do muro da cidade. Os assassinos foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Joás morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi. Seu filho Amazias o sucedeu como rei. Segundo Reis, capítulo 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 17 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a uma vida de pecado. Ele não se desviou desses pecados. Por isso o Eterno se enfureceu contra Israel e o entregou a Hazael, rei da Síria, e a Ben-Hadad, filho de Hazael.
Israel ficou sob o domínio deles durante muito tempo. Um dia Jeoacás orou ao Eterno, e ele respondeu. O Eterno viu que Israel sofria sob a opressão do rei da Síria. O Eterno designou um libertador em Israel, que o livrou da opressão da Síria. Os filhos de Israel puderam viver novamente em paz em suas casas. Mas isso não fez diferença. Eles não mudaram de vida, não se afastaram dos pecados que Jeroboão tinha introduzido em Israel. Os altares da deusa da prostituição Azerá continuaram ditando a religião em Samaria. Depois da opressão de Hazael, não restou quase nada do exército de Jeoacás, exceto 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria tinha destruído o exército, reduzido a pó o que restou. O restante da vida e dos feitos de Jeoacás, com as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoacás morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria. Seu filho Jeoás foi seu sucessor. No 37º ano de Joás, rei de Judá, filho de Jeoacás, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 16 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois não se desviou em nada dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel cometer. Ele seguiu os passos de Jeroboão. O restante da vida e dos feitos de Jeoás, com as suas realizações, e a guerra contra Amazias, rei de Judá, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoás morreu e descansou com seus antepassados. Jeroboão foi seu sucessor. Jeoás foi sepultado em Samaria, no cemitério real. Eliseu sofria de uma doença incurável, e Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Quando o rei viu Eliseu, começou a chorar. Meu pai, você é a força, os carros e os cavalos de Israel. Eliseu lhe disse: Vá buscar um arco e algumas flechas. O rei trouxe o arco e as flechas. Ele disse ao rei: Pegue o arco. Ele pôs as mãos no arco, e Eliseu pôs suas mãos sobre a mão do rei. Eliseu disse: Agora, abra a janela que dá para o leste. Ele abriu. O profeta disse: Atire. Ele atirou. Eliseu exclamou: Essa é a flecha da vitória do Eterno, a flecha da libertação da Síria. Você lutará contra a Síria até não restar nada naquele reino. Disse Eliseu: Agora pegue as outras flechas. Ele as apanhou. Eliseu disse ao rei de Israel: Bata no chão. O rei bateu no chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou zangado com ele. Por que não bateu 5 ou 6 vezes? Se tivesse feito isso, você eliminaria a Síria de vez. Mas desse jeito você a derrotará apenas 3 vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Passado um tempo, as hordas moabitas invadiram o país, como costumavam fazer todos os anos. Certo dia, alguns homens estavam sepultando um morto e viram um desses bandos. Eles jogaram o morto no túmulo de Eliseu e saíram correndo. Quando tocou os ossos de Eliseu, o morto ressuscitou, levantou-se e saiu andando. Hazael, rei da Síria, atormentou e oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Eterno teve compaixão do povo. Foi leal para com eles por causa da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Ele nunca desistiu deles e nunca quis destruí-los. Hazael, rei da Síria, morreu. Ben-Hadad foi seu sucessor. Jeoás conseguiu retomar as cidades que Ben-Hadad, filho de Hazael, tinha capturado de seu pai Jeoacás. Jeoás foi à guerra 3 vezes e conseguiu recuperar as cidades de Israel.
Segundo Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, Gazela. Ela vinha de Berseba. Educado e ensinado pelo sacerdote Joiada, Joás agiu corretamente diante do Eterno durante a vida de Joiada. Joiada escolheu 2 mulheres para ele, e Joás teve filhos e filhas. Depois de um tempo, Joás decidiu fazer reformas no templo do Eterno. Reuniu os sacerdotes e levitas e ordenou: vão às cidades de Judá todo ano e arrecadem o imposto da população para a reforma do templo do seu Deus. Esse trabalho será responsabilidade de vocês. Mas os levitas não se esforçaram e não fizeram nada. Então o rei mandou chamar Joiada, o sacerdote principal, e perguntou: por que você não mandou os levitas trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Eterno, e a comunidade de Israel determinaram para a manutenção do lugar de adoração? Veja em que condições está o templo. Atalia, aquela mulher perversa, e seus filhos deixaram o templo de Deus em ruínas e levaram os objetos consagrados para cultuar Baal. Seguindo as ordens do rei, eles fizeram uma urna e a puseram na entrada do templo do Eterno. Depois, mandaram anunciar em todo o território de Judá e Jerusalém o pagamento obrigatório do imposto que Moisés havia instituído quando Israel ainda estava no deserto. A população e os líderes ficaram felizes com a resolução e contribuíram com alegria até encher a urna. Sempre que os sacerdotes levavam a urna para os fiscais do rei e eles constatavam que estava cheia, o contador real e o oficial do sacerdote principal retiravam o dinheiro e a urna era levada de volta. Eles faziam isso regularmente e conseguiram arrecadar muito dinheiro. O rei e o sacerdote Joiada entregavam o dinheiro aos encarregados do templo, que por sua vez pagavam os pedreiros e carpinteiros responsáveis pelos reparos no templo do Eterno. Eles trabalharam sem interrupção até a reforma ser concluída. O templo ficou como novo. Terminada a obra, devolveram o dinheiro que havia sobrado ao rei e à Joiada. Esses recursos foram utilizados para a confecção de utensílios para o templo e para os sacrifícios diários e ofertas queimadas, vasilhas e outros objetos de ouro e de prata para uso litúrgico. Enquanto Joiada estava vivo, as ofertas queimadas eram oferecidas regularmente no templo do Eterno. Joiada morreu em idade avançada. Tinha 130 anos. Foi sepultado no cemitério real porque tinha se destacado muito em seu serviço a Israel, a Deus e ao seu templo. Depois da morte de Joiada, a situação mudou, para pior. Os dirigentes de Judá tiveram uma audiência com o rei e ele atendeu ao pedido deles. Assim, abandonaram o templo do Eterno e passaram a servir a deusa da prostituição. Por causa desse pecado, Deus ficou furioso com Judá e Jerusalém. O Eterno enviou profetas para adverti-los das consequências daquele pecado, mas ninguém dava atenção a eles. O Espírito de Deus despertou Zacarias, filho do sacerdote Joiada, para dizer: assim diz o Eterno: por que vocês se afastaram deliberadamente dos mandamentos do Eterno? Vocês não podem continuar assim. Se abandonarem o Eterno, Ele os abandonará. Mas alguns tramaram contra Zacarias, e com a cumplicidade do rei, na verdade por ordem dele, o apedrejaram até a morte dentro do pátio do templo do Eterno. Foi assim que o rei Joás retribuiu a lealdade do sacerdote que o havia proclamado rei. Assassinou o filho de Joiada. As últimas palavras de Zacarias foram: veja isto, ó Eterno, que eles paguem por isto. Cerca de 1 ano depois, as tropas dos arameus atacaram Joás.
Invadiram Judá e Jerusalém, massacraram os líderes e mandaram todo o despojo para o rei em Damasco. O exército arameu era bem pequeno, mas o Eterno o usou para derrotar o grande exército de Joás, porque eles abandonaram o Eterno, o Deus de seus antepassados. Os sírios foram instrumentos do castigo de Deus contra Joás. Joás foi gravemente ferido na batalha, e os próprios oficiais do rei o mataram, numa conspiração tramada na corte como vingança pelo assassinato do filho do sacerdote Joiada. Ele foi morto na própria cama e sepultado na cidade de Davi, mas não teve o privilégio de um túmulo no cemitério real. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da amonita Simeate, Jeozabade, filho da moabita Sinrite. Quanto a seus filhos, as muitas sentenças proferidas contra Joás e a história da restauração do templo de Deus, está tudo registrado nas anotações sobre os reis. Amazias, filho de Joás, o sucedeu.